João capítulo 2, versículo 13, que diz assim: Jesus purifica o templo. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. E achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos e os cambiadores assentados. E tendo feito azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, bem como os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores e derribou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de vendas. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: que sinal nos mostra para fazeres isso? Jesus respondeu e disse-lhe: derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram-lhe, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado esse templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se de que ele dissera isso, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. E não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Em outras palavras, Jesus não confiava na multidão que seguia a ele, porque eles bem sabiam que eles só seguiam a Jesus por aquilo que Jesus poderia fazer. Eles seguiam a Jesus porque Jesus era mestre, não como Senhor. E Jesus está corrigindo e está exortando aqui um povo do qual estão fazendo agora da casa de Deus um comércio. Estão vendendo, eu posso dizer aqui, a palavra, estão deturpando dentro da casa, dentro do templo, a palavra, e estão vendendo, estão fazendo mercadorias com sacrifício, porque naquele tempo era anual, era de 1 em 1 ano que eles tinham que fazer sacrifícios para a remissão dos seus pecados. Só que agora os animais não eram limpos, eles não eram purificados, sem mancha, não, mas eles estavam, leva qualquer coisa para o templo, apresenta qualquer coisa, pastor, para o templo, como se o altar você pudesse colocar qualquer coisa, como se você pudesse vir à casa do Senhor, e você pode, é claro, mas não é para você entregar qualquer coisa. Verdade, porque no mundo você não entrega lá fora, você não entrega qualquer coisa. Só que dentro da casa a gente quer entregar meio adoração, meio louvor, meio glória a Deus, meio aleluia, é meio entrega, e Deus não recebe a nossa meia entrega. Se é para entregar, vamos nos entregar por inteiro, porque eu não sei você, mas quando, antes de vir para Cristo, eu era do mundo, eu entregava tudo para o mundo. Mas quando eu conheci o Deus verdadeiro, o Jesus verdadeiro, não, se eu fazia, gritava no mundo para homens que nunca me conheceram, nunca me viram, quem dirá agora para aquele que deu a vida por mim, aquele que me ama. Então é para ele que eu tenho que entregar a minha melhor adoração. Aleluia, é para ele que eu tenho que entregar o meu melhor louvor. Só que a Bíblia também vai nos dizer que os discípulos só se lembraram da palavra quando Jesus fala que o templo seria reerguido em 3 dias. Os discípulos só creram na palavra depois que Jesus ressuscitou. E essa noite o Senhor quer que a gente se lembre da palavra dele. Aleluia. Não se esqueça daquilo que ele te prometeu. Não se esqueça daquilo que ele tem falado a você. Aleluia. Porque muitas vezes as lutas, as dificuldades fazem com que a gente se esqueça daquilo que o Senhor prometeu, mas a palavra dele permanece. Aleluia. Ele permanece. Nós não permanecemos. Ele é fiel. Nós somos infiel. Nós somos infiéis, mas a palavra dele permanece. E uma das coisas que eu lembrei quando o Senhor falou assim, ó, lembra da palavra, não se esqueça da palavra, não se esqueça daquilo que eu falei, não se esqueça daquilo que eu te prometi. Eu lembro quando meu pai estava me ensinando a dirigir, e eu nunca dava ouvidos para ele. Você não tem vergonha de falar? Tenho, né? Mas
foi tudo um aprendizado. Ele falava, Laís, vai devagar, Laís. Vai assim, Laís, não é assim, faz isso, faz aquilo. E toda vez o carro dava aquele tranco, me dava aquele tranco. Aí um belo dia, tô saindo com meu pai, tava minha mãe junto. E aí eu fiz tudo direitinho. Tudo aquilo que ele me ensinou, ele falou assim, agora você sabe, ele faz isso, faz aquilo. Aí o carro parou normalmente, não deu aquele soco pra frente. Aí eu falei assim pra ele, nossa, não aconteceu nada, o carro parou, tudo certinho. Aí sabe o que ele falou? Eu falei, porque agora você ouviu a minha voz. Aleluia. E muitas das vezes nós somos assim com Jesus. Jesus está falando conosco, Jesus fala conosco, lembra da palavra, não se esqueça daquilo que eu te prometi, olha, faz isso, não vai para esse canto, vai para lá, mas a gente não dá ouvidos, e nós mesmos, nós quebramos a cara, nós somos frustrados por não obedecer à voz do Senhor, mas nessa noite o Senhor está nos lembrando, a promessa dele continua de pé, a palavra dele continua viva e eficaz, ele não mudou, pode se passar céus e terra, mas a palavra dele permanece. Mas eu e os seus ouvidos, será que os nossos ouvidos, o nosso coração, a nossa mente permanece naquilo que ele falou? Será que nossos ouvidos têm permanecido naquilo? Será que nós temos guardado os seus mandamentos? Será que nós temos guardado a sua palavra? Para não olhar nem para a direita, nem para a esquerda, e muito menos para trás? Será que os nossos olhos continuam ainda no alvo? Será que nós continuamos, mediante as circunstâncias difíceis que nós passamos muitas das vezes, será que nós estamos permanecendo na palavra? Porque os discípulos só lembrou da palavra depois que Jesus ressuscitou. Aí é fácil eu crer, depois que as coisas acontecem, depois que a cura chega, depois que a porta se abre, aí não é fé. Aí não é fé, aí como diz aí no mundo, foi sorte. Mas nós não caminhamos por sorte, nós caminhamos debaixo da palavra. Nós andamos por fé, é de fé em fé, e glória em glória. Aleluia. Então nós precisamos voltar a confiar nessa palavra. Essa palavra ainda tem todo o poder, essa palavra muda destinos, essa palavra ainda continua curando, libertando e salvando. Aleluia. Se o Senhor não fizer mais nada, tudo bem, Ele já fez na cruz do Calvário. Foi para salvação, foi para nos salvar, foi para nos redimir dos nossos pecados, foi que Ele veio. Então hoje vai ser uma palavra, vai ser liberada do altar. Permaneça nessa palavra, guarde essa palavra e creia nessa palavra. Não saia das portas daqui para fora e não depois falar, Senhor, já passou a palavra. Não, a palavra não passou, a palavra é viva. Aleluia. A palavra continua viva. Se eu não creio na palavra, então eu estou morta espiritualmente. E todo morto não tem como viver a palavra. Mas se nós estamos vivos, nós vamos crer e vamos colocar essa palavra em prática. Aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia.